Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre a sua vida. Que bom a gente poder estar juntos, mas essa vez, através desse vídeo, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de nos aproximarmos durante esse dia, começando logo pela manhã, através do vídeo. À noite nós teremos culto de celebração ao Senhor e já quero aqui lhe convidar a estar juntamente conosco. Você, a partir dessa semana, não precisa mais fazer a inscrição para participar do culto. Você vai, e nós temos percebido com a experiência que as famílias, sentando próximo, nós conseguimos manter o distanciamento. Então, quero convidar você a estar conosco na igreja hoje à noite. Não deixe de ir para a igreja, mesmo com a gente transmitindo o culto pela internet. A sua presença é importante na igreja para que a gente se sinta mais perto um do outro, para que a gente perceba e viva, na verdade, a comunhão do Senhor para a nossa vida. Então não deixe de participar, não deixe de ir para a igreja, se junte a nós e participe conosco de forma presencial aos cultos. Irmãos, hoje eu queria levar você a pensar junto comigo um pouquinho no Salmo 24. O Salmo 24 é um salmo que fala muito aos nossos corações e durante esses dias eu tenho refletido um pouco sobre ele. E tenho percebido muitas coisas nesse salmo, e a primeira delas é pensar sobre a grandeza de Deus. Esse salmo fala muito sobre Deus, sobre aquilo que Deus é para a nossa vida, e também nos desafia acerca de como devemos agir diante do Senhor, diante daquilo que Deus é. Irmãos, eu queria convidar você a, juntamente comigo aí, abrir sua Bíblia onde você estiver, no Salmo 24, porque nós vamos pensar sobre ele nesse momento. Abra aí comigo a sua Bíblia, Salmo 24. O texto diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Irmãos, nesse salmo, a gente percebe o salmista Davi, o rei Davi, escreve esse salmo, trazendo para a gente uma perspectiva muito bela, muito maravilhosa acerca daquilo que Deus é. E eu pude separar aqui 3 características, na verdade 4 características do Deus que é apresentado nesse salmo. E o primeiro, irmãos, a gente olha e percebe logo de cara, no primeiro versículo, o salmista nos apresentando um Deus que é soberano, que é criador de todas as coisas e faz questão de deixar claro que a ele pertence tudo o que há no mundo, inclusive os que nele habitam, ou seja, nós, seres humanos, que fomos criados por Deus e somos pertencentes a ele. Irmãos, isso é muito maravilhoso a gente observar isso, é muito bom a gente perceber isso, sabe por quê? Porque a gente percebe que diante de tudo que nós estamos vivendo, de toda a nossa vida, na verdade, não só agora, nós temos um Deus que é soberano e que está acima de todas as coisas. Temos um Deus que está sobre a nossa vida, cuidando da gente, porque foi Ele quem criou, foi Ele quem nos deu a vida e a nossa vida pertence a Ele. Mas, irmãos, isso também é muito desafiador para cada um de nós. Ao mesmo tempo que a gente percebe que Deus é soberano, que Ele que criou, que Ele que nos sustenta, que Ele que nos mantém vivo, que é Ele quem cuida da gente, que Ele que é o dono da nossa vida, nós somos também desafiados a entender que pertencemos a Ele.
E isso deve surtir na nossa vida o sentimento de responsabilidade diante dessa realidade de sermos pertencentes a Deus, de pertencermos ao Senhor. Se pertencemos ao Senhor, Ele é o nosso dono. Logo, quem manda, quem governa a nossa vida é o próprio Deus. E é aí que consiste o desafio que nós precisamos ter na nossa vida enquanto servos, enquanto criaturas, que está sobre o domínio, sobre a soberania desse Deus que é soberano, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. O primeiro desafio para a gente é a gente olhar para um Deus que é soberano, para um Deus que é Criador, e entender que justamente por isso Ele é o dono da nossa vida e a nossa vida deve ser direcionada por Ele, deve ser guiada por Ele, na verdade deve ser confiado totalmente a Ele. Nós pertencemos a Deus, a nossa vida não pertence a nós. A gente pensou já há 2 semanas na igreja sobre a mordomia, sobre que tudo aquilo que nós temos está nas mãos de Deus. Na verdade, tudo que temos foi Deus quem nos deu e nós somos apenas administradores. E isso inclui também a nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós a temos apenas como um administrador, mas na verdade ela pertence ao Senhor. E tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser direcionado, pautado pela vontade de Deus, porque Ele é soberano, Ele é criador e sustentador da nossa vida. Então, se você está vivendo a sua vida de forma desregrada, se você está vivendo a sua vida de forma com que Deus não seja a direção, com que Deus não seja o dono, está vivendo a sua vida de uma forma em que Deus não é a base dela, você precisa rever a sua forma de viver. Porque Deus é soberano, criador de tudo que existe no mundo, inclusive criador de todos aqueles que habitam na terra. E todos os que habitam na terra somos nós, seres humanos, que pertencemos a Ele. Logo, Deus é o nosso dono. E isso configura-se, né? A gente entender que não vivemos nessa vida solto ou aleatórios ao mundo. Nós temos um dono, nós temos um rei que nos governa, nós temos um rei que direciona a nossa vida, que está para mandar, para dizer como devemos viver. E esse deve ser o principal desafio, o primeiro desafio, na verdade, para a gente pensar nesse Salmo 24. E depois a gente segue o Salmo e os versículos de 3 a 4, nós vamos ver agora o salmista fazendo uma pergunta retórica, né? Ele pergunta quem permanecerá na presença do Senhor, quem irá subir ao santo monte e estar na presença de Deus, ao santo lugar. E, irmãos, o salmista, ele mesmo responde, e ele diz que permanecerá na presença de Deus, ou permanecerá no lugar santo, aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Ou seja, aqui agora Deus, ele é apresentado como um Deus santo, como um sinal, na verdade, como no sentido de santidade, um lugar santo, um lugar sagrado. A ideia de sagrado que remete ao nosso Deus é exatamente isso, a gente olhar para Deus e perceber que Ele é santo, de que somente Ele é a direção para a nossa vida, que a gente deve olhar e entender, eu preciso ser santo como Ele é santo. E exatamente sobre essa perspectiva o salmista responde dizendo que permanecerá na presença desse que é santo, desse que é puro, desse que é limpo, aqueles que também são santos, aqueles que também têm o coração puro e as mãos limpas. E quando Davi fala sobre isso, a gente vai para a cultura hebraica, né, para a cultura judia, dos judeus, o coração e as mãos representam exatamente, não necessariamente os órgãos que nós temos no corpo, mas o coração representa o interior da nossa alma, o nosso intelecto, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente tem como psique ou como a alma, na verdade. E as mãos representam as nossas práticas, representam o exterior, aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente faz. Logo, entendemos que permanecerá na presença de um Deus que é santo, um Deus que é sagrado, um Deus que é puro.
Somente aqueles que tiverem o seu interior puro e o seu exterior demonstre atitudes limpas, também de santidade, ou seja, aqueles que são santos permanecerão na presença daquele que é santo. Logo, irmãos, esse é o grande desafio para a nossa vida. Devemos ser santos porque Deus é santo. Devemos agir com santidade porque o Deus a que a gente serve nos desafia a ser santo como Ele é santo. E esse salmo nos desafia a isso, irmãos, nos faz entender que se não tivermos uma vida de santidade, se a nossa vida prática não refletir a fé que nós temos em Deus, a gente não vai conseguir permanecer na presença do Senhor eternamente. E se queremos permanecer na presença de Deus, se queremos conviver com o Senhor e ter comunhão com Ele, precisamos exatamente ser santo como Ele é santo. Precisamos ser puro como Ele é puro. Precisamos ser limpos como Deus é limpo. Porque Ele é santo, nós também devemos ser santos. E agora, irmãos, atrelado a esse conceito de santidade de Deus, o salmista vai nos apresentar agora um Deus que é justificador e que traz salvação para aqueles que creem nele. E a partir do versículo 5, na verdade no versículo 5 exatamente, a gente vai ver o salmista dizendo que este obterá do Senhor a justiça de Deus e da sua salvação. Percebam o que é que o salmista diz. Aqueles que permanecem na presença do Senhor, aqueles que são santos como o Senhor é santo, esses obterá a justiça, a justificação da sua vida. E com isso, o resultado disso, na verdade, será a salvação que teremos em Deus. E é incrível, irmãos, a gente olhar para a Bíblia e perceber a ação salvadora de Deus, que está presente do Gênesis ao Apocalipse. E nesse salmo, é muito claro, o salmista nos mostra que Deus é o Deus justificador, o Deus salvador, aquele que traz a salvação para a nossa vida, que justifica a nossa vida, mesmo nós sendo pecadores. E a gente sabe como é que isso chegou, como é que se chega a esse resultado, a gente sabe muito bem como é que podemos alcançar essa justificação de Deus para a nossa vida. E nisso a gente alcança através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Deus que justifica a nossa vida é o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos os nossos pecados perdoados, para que tivéssemos as nossas falhas redimidas pelo próprio Deus, que é o próprio Jesus. Irmãos, esse é o Deus em que a gente serve. É um Deus que é soberano, que é criador de todas as coisas. É o Deus que é santo e nos desafia a ser santo. E é o Deus que nos justifica, que nos salva, que traz vida eterna para nós, para que aí sim a gente permaneça no processo de santificação, para que permanecemos também no lugar santo, para que permaneçamos na sua presença, adorando a Ele em espírito e em verdade. Esse é o grande desafio, irmãos, que temos na nossa vida. Ser santo como o Senhor é santo. Ser santo como Ele é santo. Por isso, e só conseguiremos ser santos, irmãos, através da justificação que o próprio Deus possibilita na nossa vida, através do nosso Salvador, do seu Filho, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário. Esse também é o Deus que a gente serve, o Deus que justifica, o Deus que salva, o Deus que transforma a nossa vida. E isso é tão lindo da gente perceber, que servimos a um Deus que é justificador, servimos a um Deus que é salvador, porque é exatamente esse Deus que pode transformar o nosso choro em sorriso. É esse Deus que pode transformar o nosso sofrimento em alegria, a nossa tribulação em paz. E sabemos que isso será possível, porque haverá o dia em que Jesus voltará, irá nos levar a sua igreja, para que tenhamos vida eterna e vida em abundância, para que tenhamos o melhor dele para a nossa vida. E nós sabemos que o melhor de Deus para a nossa vida é a salvação, que um dia nos alcançou, que pôde ser oferecida para a gente.
exatamente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas, irmãos, o Salmo não para por aí. Ele vai continuar nos versículos 7 até o versículo 10 e vai nos apresentar um Deus glorioso, um Deus triunfante, um Deus que é vitorioso sobre todas as batalhas, um Deus que reina e que governa esse seu governo, esse seu reinado que é eterno, aonde todos e tudo se curvam diante dele, aonde tudo se abre diante da gloriosa presença desse Deus que é glorioso e triunfante. Irmãos, saber que servimos a um Deus que é vitorioso, que é glorioso, que é triunfante, nos faz entender que isso é a única coisa que nós precisamos na nossa vida. É servir a esse Deus que é vitorioso, a esse Deus que pode vencer todas as coisas, esse Deus que é triunfante, inclusive sobre a morte, inclusive sobre a enfermidade, inclusive, irmãos, sobre a falta de confiança, sobre a falta de esperança. Esse é o Deus que se mostra fiel para a gente. É um Deus que vence qualquer barreira. É o Deus que ultrapassa qualquer coisa que a nossa mente possa imaginar. É o Deus glorioso que vai mostrar no dia final a sua glória, que vai glorificar o nosso corpo. E é isso que vai fazer com que tenhamos vida eterna e vida abundante para que a gente viva os nossos dias. A glorificação de Deus é o que vai glorificar a nós mesmos, que vai fazer com que tenhamos uma vida diferente. O triunfo de Deus sobre a morte através da vida de Jesus é o que vai nos garantir vitória sobre a morte e da condenação que estava reservada para a gente. E a partir daí teremos vida eterna também ao lado de Cristo. Irmãos, como é bom saber disso, que servimos a um Deus que é o Senhor, que é Rei dos exércitos, que é o glorioso nas batalhas e que irá instituir o seu reinado na nossa vida. Isso nos faz entender, irmãos, a grandeza do Deus em que a gente serve. E para isso eu queria desafiar você a se derramar aos pés do Senhor. Com isso, irmãos, eu queria que você entendesse que não existe outro comparado ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é único e verdadeiro. É o Deus que é soberano, é o Deus que é santo, é o Deus que é justificador e salvador da nossa vida, é o Deus que é glorioso e triunfante. E isso deve trazer a alegria no nosso coração, de servir cada vez mais a Ele, de dedicar a nossa vida cada vez mais a Ele. Esse é o desafio que eu queria ter com você nessa manhã, que você entregasse completamente a sua vida ao Senhor, para que você deixe Deus agir na sua vida. Esse Deus que pode fazer todas as coisas, esse Deus que é tudo aquilo que a gente não consegue ser. Queria orar com você nesse momento. Queria convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento, pedindo ao Senhor que lhe ajude a perceber quem Ele é na sua vida. Ore comigo. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, quero te pedir que o Senhor esteja contemplando a nossa vida, que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos faça entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é justificador e salvador da nossa vida, que o Senhor é glorioso e triunfante sobre tudo aquilo que pode existir nesse mundo, Pai. Nos ajude a entender que o Teu reino deve governar a nossa vida, que é o Teu reino que deve direcionar a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, para que o Teu Espírito mova o nosso coração e nos mostre que o Senhor é o Deus forte, poderoso nas batalhas, que vence qualquer dificuldade, qualquer desafio que pode aparecer na nossa vida. Pedimos ao Senhor que traga paz ao nosso coração. Pedimos ao Senhor que abençoe cada irmão da nossa igreja, que abençoe esse irmão que está nos ouvindo nesse momento, Pai. Que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua misericórdia esteja sobre a vida dele. É assim que nós te oramos, ó Pai, e oramos confiados e agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa ter um dia abençoado na presença do nosso Deus.